Olá galera do YouTube, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje a gente vai detalhar o que está acontecendo nessa reação. Ficou curioso? Então assista o vídeo até o final. Essa reação é um clássico da química experimental, onde o sódio metálico entra em contato com água na presença de um indicador ácido-base chamado fenolftaleína. Para você entender por que o sódio reage tão violentamente com a água, é necessário entender o que é o sódio metálico. Antes disso, é importante lembrar da tabela periódica e do elemento sódio que se encontra no terceiro período e na família dos metais alcalinos. No cotidiano, quando a gente fala em sódio, a gente lembra do cloreto de sódio, também conhecido como sal de cozinha. Dando um zoom a nível submicroscópico, vemos que o cloreto de sódio é formado por íons cloreto e por íons sódio. Porém, o sódio metálico é um material completamente diferente. Ele é um material mole e quando cortado com uma faca, nós percebemos o brilho metálico característico. Dando um zoom a nível submicroscópico, percebemos que ele é formado por íons sódio e por elétrons livres. Não pense que essas estruturas estão paradas, tá? Aqui nós temos os íons sódio e cloro vibrando em uma posição de equilíbrio. Algo semelhante acontece com o sódio metálico, porém os elétrons têm uma liberdade de movimento, por isso que eles são chamados de livres, e eles são os responsáveis pela condutibilidade elétrica e o brilho metálico desse metal. Bom, agora que eu te mostrei a diferença entre o cloreto de sódio e o sódio metálico, a questão é, por que o sódio reage com a água? Para entender isso, temos que entrar a fundo no átomo, então essa representação aqui mostra a estrutura interna de um átomo de sódio, que contém uma primeira camada com 2 elétrons, uma segunda camada com 8 elétrons e uma terceira e última camada com apenas 1 elétron. Fazendo a distribuição eletrônica do átomo de sódio, percebemos que o átomo de sódio tem apenas 1 elétron na última camada, também chamada de camada de valência. Esse último elétron é de fácil retirada, e a configuração do sódio+, sem esse elétron, contém 8 na última camada. E segundo a regra do octeto, átomos tendem a perder ou ganhar elétrons a fim de chegar a 8 elétrons na última camada. Portanto, o sódio tem uma tendência a perder esse elétron da camada de valência. Outra pergunta que surge ao analisar esse experimento é: por que o sódio reage com a água e outros metais como ouro e prata não? Para entender isso, nós temos que compreender o conceito de potencial de redução. O potencial padrão de redução dos metais está representado aqui. Então nós temos o lítio, o potássio e o sódio, que são elementos do grupo dos metais alcalinos. Esses elementos têm um baixo potencial de redução, ou seja, um grande potencial de oxidação, uma tendência a perder elétrons. Percebam que os potenciais de redução do sódio, do potássio e do lítio são menores do que a da água, portanto, esses metais em água sofrem oxidação. Metais como prata e ouro possuem potencial de redução superior à da água, portanto, não sofrem oxidação em água. Bom, então vimos que o sódio é um metal que tende a perder o elétron da camada de valência porque ele tem um baixo potencial de redução. Mas esse elétron vai para quem? E como é que a gente explica aquele gás saindo e aquela chama se formando? Analisando a reação sob o ponto de vista submicroscópico, os átomos de sódio perdem elétrons para os átomos de hidrogênio. Estes, por sua vez, rompem a ligação com os átomos de oxigênio, formando as espécies OH-, que são os íons hidróxido. Os hidrogênios que ganharam elétron vão se juntar e vão formar o gás hidrogênio. Essas espécies permanecem em solução, formando uma solução de caráter básico, também conhecida como soda cáustica. O gás hidrogênio sai do sistema na forma de gás. O gás hidrogênio ele é um gás muito inflamável e a presença dele numa reação que libera calor, que nós chamamos na química de exotérmica, pode propiciar a queima desse hidrogênio.
Vamos ver o experimento novamente, agora com comentários. O sódio metálico vai ser adicionado à água com gotas de fenolftaleína. Perceba num primeiro momento em que a solução fica rosa. Isso é resultado da interação dos íons OH com a fenolftaleína, que eu já vou te explicar. Logo na sequência, há a formação de gás hidrogênio, e esse gás, nas condições do experimento, atinge uma energia chamada energia de ativação, que é a energia mínima necessária para que a reação de combustão dele comece. Como a liberação de gás é contínua e o gás não fica acumulado, o hidrogênio vai queimando lentamente, como se fosse uma chama de fogão. Agora a gente vai ver um segundo experimento com as mesmíssimas condições. Perceba que inicialmente a reação parece se encaminhar para o mesmo resultado, só que nesse caso não há a formação da chama. Isso ocorre porque o hidrogênio não atingiu a energia mínima necessária para sofrer combustão, então há apenas a liberação contínua de gás sem a formação da chama. Agora vamos ver uma terceira versão do mesmo experimento, em que o hidrogênio que se acumula dentro da bolha acaba tendo a energia de ativação e sofrendo uma reação explosiva. Uau! Uma outra forma de representar essa reação é através de uma equação química. Nessa reação, o sódio metálico entra em contato com água. Perceba que o número de oxidação do sódio, pelo fato de ser uma substância simples, é zero. O hidrogênio da água tem NOx mais 1. Conforme vimos, nessa reação há a formação de soda cáustica, que permanece em solução, e gás hidrogênio, que é o gás inflamável. No lado dos produtos, o sódio tem NOx mais 1, enquanto que o hidrogênio, por ser uma substância simples, tem NOx igual a zero. Analisando as variações de NOx, percebemos que o sódio sai de NOx 0 para NOx mais 1. Então podemos dizer, nesse caso, que o sódio oxidou. Já o hidrogênio sai de NOx mais 1 e vai para o NOx igual a 0. Logo, podemos dizer que o hidrogênio reduziu. Usando as semi-reações de oxidação e redução, é possível prever o resultado e também prever a espontaneidade dessa reação. Essa é a semi-reação de oxidação do sódio, essa é a semi-reação de redução da água. Ao somar as semi-reações, temos a equação global. Os elétrons perdidos e ganhos são cancelados. Essa é a equação global. E para prever a espontaneidade da reação, podemos calcular a diferença de potencial, DDP. Somando os potenciais de oxidação e de redução, temos a diferença de potencial, que é de mais 2,29 volts. O valor positivo indica que a reação é espontânea. Até agora eu te expliquei por que o sódio reage com a água. Porém, eu não falei sobre aquela cor rosa. O que ela significa? Perceba que durante a descrição do vídeo eu falei de uma tal de fenolftaleína. A fenolftaleína, quando colocada em água, ela é incolor, por isso que no início do experimento ela não tinha cor nenhuma. Porém, em determinadas condições ela pode se transformar na versão rosa. Os íons OH gerados na reação podem transformar a fenolftaleína na cor rosa. Essa transformação, por sua vez, pode ser desfeita na presença de um ácido, que reverte a cor da solução para o incolor. A fenolftaleína é um indicador ácido-base. E para entender o seu funcionamento, precisamos entender a escala de pH. Ela mede a acidez ou a alcalinidade de um meio, e é uma escala que vai de 0 a 14. No caso da fenolftaleína, entre 0 e 8, ela assume um aspecto incolor. De 10 a 14, ela assume uma coloração rosa. Porém, na faixa entre 8 e 10, nós temos a chamada faixa de viragem, em que há uma transição do incolor para o rosa. E aí, pessoal, viu quanto que a gente aprendeu só com esse experimento?
Então me deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo e se você tem alguma pergunta a respeito dessa experiência. Um abraço e até a próxima!